Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui. Esse é o número 10 com a convidada, nota 10 também especial. Nossa, foi muito ruim esse bordão. Mas eu tô aqui com a Renata, né? Porque é a nota 10. O Instagram dela vai aparecer aqui, vocês sabem onde. O meu também. E sigam o podcast em todas as redes sociais, no Spotify, que a gente já tem, tá rodando super, tá dando super certo. No YouTube tem o canal de cortes também, que a gente vai colocar aqui. E hoje a gente vai conversar com a Renata. Quem que é a Renata? Falando nisso, porque eu conheço você, mas o pessoal, não sei se todo mundo conhece você já. Bom dia, eu sou Renata Freit, comecei com design de interiores e hoje nós temos uma construtora, tanto de reformas quanto de construção do zero, né? Residencial e prédios também. Já atuo há alguns anos no mercado. Já comecei a trabalhar, iniciei os trabalhos em construtora de prédios e aí devido à demanda de fazer decorados e auxiliar o pessoal, né? E fui fazer o curso de design interiores. Fiz o curso de design interiores, aí saí dessa construtora, fui para uma construtora de reformas de alto padrão, fiquei um período lá e vi que eu podia mais. Então abri o escritório de design de interiores. Participei de duas casa cor, 2018 e 2019. E aí, diante algumas dificuldades que a gente tem em obra, em executar o projeto, que antes eu só fazia o projeto e acompanhava as obras, né? E o cliente, a maioria, colocava os seus fornecedores. Mas começou a não dar muito certo. Então, esse negócio é complicado mesmo, né? Então, assim, o cliente colocava e um lá, em especial, ele ficou 30 dias fora do Brasil e eu tocando, não é tocando, mas eu estava acompanhando só a obra dele, que era fornecedores dele lá. Aí, quando o eletricista, ele chegou, o eletricista ligava um lugar, acendia outro, ele começou a meio surtar, eu falei assim, meu Deus do céu, só que daí assim... Tudo é responsabilidade nossa. Se você indicou ou não, se você passou ou não... Você que tem que responder. Nós vamos ter que resolver, né? Então, assim, diante dessa dificuldade que, assim, acabou acarretando alguns problemas, que muitos não gostam de falar dos problemas, mas... Todo mundo tem acontece, problema. Todo mundo tem. Não tem obra 100%. Ela sempre vai dar alguma... Pode parecer no Instagram, bonitinho, 100%. Final, sim, lindo, né? Mas depois sempre tem que você tem que correr e resolver junto com o fornecedor. E se o fornecedor não é bom, não tem o que resolver. Você vai ter que chamar outro. Então, aí começou a ter esses problemas nessa obra. Aí o meu marido estava já cansado da área dele também. Eu falei assim, olha, amor, vamos se juntar. Vamos abrir uma construtora para reformas. E a gente coloca todo o pessoal que a gente tem e conhece nas obras. Que fica mais fácil a gente trabalhar com quem já conhece, né? Sim. Do que com pessoas que o cliente manda, não sabe se é bom, que é indicação ou de vizinho, ou de amigo, de alguém, né? Então, aí eu falei assim, não, pra mim deu. Então, assim, todas as obras, os projetos que a gente faz, eu tento colocar, claro, os nossos fornecedores. Se o cliente não quer... Tudo bem, mas assim, a gente tenta colocar a construtora para quê? Para ter um parâmetro e assim, se der problema, nós vamos resolver. Nós vamos ter que resolver, né? Diferente de eu ter que ficar trocando os fornecedores que eu nem conheço e quando pega pela metade a reforma, a obra, eles cobram muito mais caro. Por quê? Porque daí já tá o caminho andado, não sabe por onde passou, talvez tenha que refazer o trabalho. Então é muito difícil. Pepino total. É que fornecedor é um negócio complicado, né? Porque nesse meio da arquitetura, de interiores, os fornecedores, às vezes o cliente fica com o pé atrás de aceitar fornecedor, coisas assim. Mas, tipo, quando você sabe que o fornecedor é bom, não tem por que não passar pra frente, né? Porque você já sabe o ritmo de obra, você sabe como é que funciona, você sabe o preço deles mais ou menos, então que pro cliente vai ser um custo-benefício bom e ter alguém que você confia dentro da obra, que vai resolver, você vai ligar de noite e vai falar, ó, amanhã deu um problema, amanhã você vai ter que ir lá resolver, tudo bem.
tranquilo. Isso deve ser muito... E as dificuldades, porque hoje, por exemplo, as novidades que tem são N, né? Então, assim, começamos com revestimento, por exemplo. Antes você calculava metro quadrado, hoje qual o tamanho da peça? Porque quando o cliente quer cada vez maior ou diferentes, né? Então, a colocação, ela tem que ser bem executada. Então, tem profissionais que não trabalham, que quando se diz o tamanho da peça, eles não querem. Então, até mesmo nós que temos os funcionários, né? Alguns são registrados, alguns a gente pega por empreitada. Então, assim, mesmo alguns não pegam, não querem. Então, pra gente também é difícil. Imagine pro profissional, né? Que às vezes tem aquele pedreiro X. Então, eles têm que estar sempre se atualizando. Iluminação. Hoje os perfis estão super em alta. Então, tem eletricista que não coloca perfil. Então, eu tenho 2 que colocam. E já sabem como que a gente trabalha, sabe como que os profissionais que a gente faz as obras trabalham, né? Então, assim, esse é um outro ponto que... Aí sai a Renata, designer de interiores, e daí entra a Metron Construtora, que o meu marido tá de frente, o Rodrigo, né? E aí eu vou só ver se está sendo executado bem o trabalho. Então, assim, porque às vezes lê o trabalho de outros profissionais, então, assim, você tem que ficar super atento e executar exatamente o que está lá no projeto. Então, eu não vou meter o... Isso que eu ia perguntar, como que você age? Porque imagina o seguinte, você é uma construtora, então você pode executar obras e reformas para qualquer profissional do mercado. Como que acontece essa questão? O pessoal tem medo de contratar, sei lá? Tem. Alguns têm, né? Porque eles acham que eu vou interferir. Ou eu vou entrar em contato com o cliente, ou eu vou tentar tirar o cliente, vou, né, dar sugestões, jamais. Então, por isso que eu falei, aí entra a Renata e sai a Renata... São 2 Renatas. São né? 2, tá? E assim, eu nem tenho contato com o cliente, eu tenho contato com o profissional. E a gente já atende já alguns, tá? Então, assim, eu entro em contato com... O profissional entra em contato, a gente fecha lá a reforma ou a construção, e aí a gente vai executar. Só que eu passo, sim, na obra para eu falar com os funcionários, para ver se está sendo bem executado. E vou te falar, para o profissional, isso eu acho que seria perfeito. Por quê? Porque ele não consegue passar todos os dias na obra, né? Nem tem tempo. Imagine, tem profissionais aí que tem muitas obras. Então, ele vai passar 1 vez, 2 na semana, só que a gente está sempre de frente. Então, eu e o Rodrigo sempre estamos passando nas obras, e a gente vai ver se o projeto está sendo bem executado, para não ter problema de refazer para o profissional. Então, esse é um retrabalho que para nós e para o profissional é muito ruim. Então, eu vou lá, passo, ver se está sendo bem executado, ok, vou para outra obra. Então, assim, eu nem tenho contato com o cliente. Quem tem mais é o Rodrigo para negociação, né? Eventualmente eu participo das negociações para ver o que foi fechado, mas a maioria é o Rodrigo de frente. Então, assim, para o profissional, pelo contrário, em vez de ter medo, né? Eu sou a solução para eles. Aí, ó, fica propaganda já. Fica propaganda. Mas é que faz sentido, porque você vê, imagine quantos profissionais tem... Acho que quase todo mundo vai pegando 1, 2, 3, 4, 5 obras para tocar 5 obras, você acaba misturando detalhes, né? Vai instalar um móvel numa obra que na verdade era de outro. Cara, não vai acontecer isso, mas são muitos detalhes que são muito específicos, né? Então, assim, como, claro, os meus clientes, daí Renata Frades, então a gente executa, faz o projeto. É muito detalhe para você pensar em tudo, além de pensar no projeto, executar. Então, assim, o trabalho é realmente bem assíduo, né? Imagino. Então, quando contratam daí a construtora, né? A Metron Construtora, aí o que a gente faz? Eu vou lá e eu vou assessorar, de certa forma, o profissional. Porque eu já sei o projeto dele. Então, assim, a gente consegue ler bem, a gente consegue executar bem. Então, são profissionais tudo de qualidade que a gente coloca, porque a gente sabe o custo de todos aqueles materiais, né? E tem que ser, se tá a paginação
de tal jeito, tem que ser daquele jeito, né? E o bom é que o pepino sobe pra você daí, né? Porque daí o profissional não vai precisar ficar falando com 20 fornecedores, fala contigo. Exatamente. Então, a gente orienta tanto profissionais, ou quando tem clientes que o cliente vem direto nos contratar, vem contratar a construtora, então o que a gente fala? Não fale com o funcionário, não fale com o pedreiro. É falar somente comigo, com o Rodrigo. Por quê? Porque as informações... elas se perdem, né? Se perdem. A obra realmente tem o telefone sem fio. Então, um fala uma coisa, outra. E às vezes chega o cliente lá, mas essa parede não era de tal jeito, ou o teto não era de tal jeito. Não, falaram que era isso. Não, nem foi falado, nem foi... Então, assim, fale com um só. Que o negócio funciona. Assim, sabe? você não vira não, mas ele pediu pra eu fazer isso, e daí eu executei, mas eu não lembro quem foi, que dia foi, eu só sei que foi, Exatamente. E daí já era. E até diante disso, nós temos um sistema que a gente lança o diário de obra, que o cliente pode acessar pelo celular ou pelo computador, e ele vai ver o diário dia a dia da obra. Então, se a gente se encontrou num tal dia... e foi falado, a parede era para ser no lugar, ele pediu para recuar ou pediu alguma coisa do gênero. O que a gente faz? A gente relata, dizendo que foi solicitado ou pelo cliente ou pelo, né, se for profissional, pelo profissional, e tem lá o diário. Atrasou porque teve uma semana de chuva. Você vai lembrar daqui a um ano que choveu aquela semana inteira? Não, só vai estar todo mundo à flor da pele. Exatamente, tá atrasado. Então a gente consegue, através dos relatórios, mostrar para o cliente e para o profissional que, devido a X situação, ou atraso de material, ou que não encontraram alguma coisa, aconteceu aquela... Já salvou a vida alguma vez? Já. É. Nossa, como Salva todo salva. dia, É porque assim, se você for analisar, a gente coloca que vamos fazer um relatório, vamos ter uma ata de tal reunião. Quem faz? Ixi. A maioria passa, esquece. Eu, já várias vezes. Então, assim, isso que a gente fica se policiando, né? Vamos fazer. Então, assim, e aí com esse diário de obra que tem que ter, que a gente fala pro cliente, a gente faz. Tira foto e relata o que tá acontecendo no dia lá. Então, assim, já salvou muito. Por quê? Porque você, né, lembrou de fazer o diário lá, e tal dia aconteceu tal coisa. Não, tá aqui, ó. Você lembra de alguma coisa que aconteceu? Que salvou, assim, às vezes, tipo, alguma alteração que não lembravam depois, uma mudança de produto? Deixa eu lembrar teve várias, né, de clientes, mas de ponto, de elétrica. Até uma reforma recente de um cliente. Então, nós orçamos e tinha X pontos de elétrica. Em uma semana... de elétrica e hidráulica. Aí a cliente chegou pro pedreiro, muda aqui, muda ali. Aí o pedreiro nos ligou. Daí a gente retorna para cliente. Nós ficamos sabendo que pediu alteração. Dela, sim, pedido. Eu falei, olha, então novamente a gente solicita com que peçam diretamente pra gente. A gente marca, a hora que marcar a gente dá um ajeito na agenda para ir até lá falar com o cliente. E não é de sacanagem, é só para centralizar a informação. Não, exatamente. Porque, que nem eu te falei, o pedreiro, a gente passa a orientação do dia para ele, né? Ou da semana. Essa semana tem que acontecer tal trabalho. Então, assim, ele tá focado naquele trabalho. Ele não vê o todo que a gente vê, né? Então, ele tem... Talvez o do piso vai ter só do piso, a informação do piso, de hidráulica só da hidráulica. Ele não vai saber todo o projeto. Então, nós sabemos. E aí, marcamos no local, ela pediu mudança. Mudamos. De repente, ela foi lá e pediu uma outra mudança. Mudamos e relatamos. Aí, na hora de executar o móvel dela, tinha ficado a segunda, a do meio. Só que a gente já estava na terceira alteração. Aí ela falou assim, não, mas era para aqui. Corre lá nas conversas, onde tá, no diário. Encontramos daí, tá aqui, ó. Tal dia foi falar tal coisa. Ah, é verdade. Sabe? Então, e não assim, é nem por... às vezes a pessoa não lembra, né? Não, é por porque, não tipo, lembrar. pode dar um... Porque, assim, todas as alterações em obra acabam tendo custo, né? E é injusto quem não é culpado, vamos dizer, assumir um risco, um custo que não, não faz porque, sentido. assim, querendo ou não, são 3 dias que o pedreiro perdeu.
a mais. Então, assim, todo mundo pensa às vezes no meu calendário meio doido, mas assim, 3 dias eu perdi 1 semana na obra, sabe? Então, assim, justificar isso, essa 1 semana para o cliente no final, ou não quero achar culpado, eu só quero resolver a situação, dizer, olha, realmente foi solicitado isso, nós fizemos o que foi pedido, só que no final deu errado. Nossa culpa? Não. Foi a solicitação que pediu. A gente vai fazer o que o cliente quiser, entendeu? Só que nós temos o nosso cronograma, temos tudo. Então, sair um pouquinho, ou se no final o projeto não bater, aí não vai ser a nossa culpa. Então, assim, daí depois vem, né? Contratei a construtora, mas ela fez tudo errado. Não, nós não fizemos errado. Nós fizemos o que foi solicitado. Simples. E essa documentação salva muita vida, né? Salva. Porque às vezes uma alteraçãozinha besta, tipo, que não é anotado, fica e acaba... Não, então já como eu não tenho anotado, eu assumo. E às vezes é um BO muito grande para resolver. E você comentou que você entrou no mundo de interiores junto com a construção civil subindo pra caramba. Sim. E já foi tocando obra de prédio e tal. Você vê muita diferença entre tocar uma obra de um prédio, tipo, vários andares e tal, e uma residência? É muito diferente? Não, diferente não é. Só a proporção, o tamanho, né? Então, assim, numa obra que a gente finalizou em São José, do prédio lá de 12 andares, ele já estava a construção erguida, né? Aí, devido a alguns fatos, contrataram nós para fazer os acabamentos. Então, teve meses lá que teve mais de 100 pessoas dentro da obra. Então, assim, para você comandar 100 pessoas, quem não surta, né? Quem não surta, meu Deus do céu. Então, assim, é muita gente, porque é do chão ao teto. Você cuidando, vendo, e aí sim você tem que ter um olhar mais crítico impossível, né? E um olhar bem clínico, por quê? Porque se passar um detalhezinho depois... Então, e quem tá fazendo, por exemplo, o teto, ele vai seguir daquele do primeiro ao 12. Se você aprovou uma coisa errada, vai fazer 12 vezes errado. Vai fazer 12 vezes errado. Mais, né? Porque tem mais cada apartamento. Então, vai ser a quantidade de apartamentos errados. Então, assim, e de uma residência, né? Ou uma reforma menor, a equipe é menor, às vezes dá até mais trabalho, tá? Dá até mais trabalho? O pessoal construam prédios, então, em vez de casas, que é mais fácil. É que nem o cliente diz, nossa, minha reforma tá o mesmo preço de eu construir. Quase. Por quê? Porque você tá demolindo a casa. Então, o construir, você só vai levantar. Só levantar. E a reforma, você vai ter que demolir e depois construir as paredes necessárias, né? Então, é muito mais detalhe, né? Um é um papel em branco, teoricamente. Não. Então, às vezes, não tem... A dificuldade é para tudo, tá? Do pequeno ao grande é a mesma coisa. Só vai diminuir a quantidade de pessoas daí, né? Dentro. Imagina a quantidade de pessoas lá, porque são várias, dentro das obras, são várias disciplinas, né, que você tem. Você vai ter, eu não sei como é que você chama isso, mas, tipo, por exemplo, eu tenho que cuidar do piso, eu tenho que cuidar da hidráulica, eu tenho que cuidar da elétrica, da pintura, dos móveis, de tudo. E são pessoas diferentes, com perfis diferentes. Você sempre lidou bem com isso? Sempre. Quer dizer, a gente vai aprendendo, Quase sempre. né? Quase sempre. Então, assim, dificuldade tem, né? Você tem que aprender a lidar com a situação. Por exemplo, a gente está finalizando um prédio comercial também em São José, né? Então, deu coincidência que a gente começou com essa parte de prédio e tá lá. Então, esse prédio comercial, agora a gente está na fase de acabamentos, que tá eletricista, pessoal do revestimento, pessoal do drywall, pessoal de portas, piso elevado. Então, eles têm que ter uma sintonia. E assim, ficou errado, culpado é o fulano. Não deu certo, culpado é o ciclano. É o BBB da obra. Exatamente. Nossa, olha, acho que vai ser até uma ideia, né? De filmar quais fazer são os reality. problemas de obra. Porque uma coisa que eu acho legal, que assim, a gente se conhece há um tempo, e eu nunca vi você estourar assim, em obra, porque eu já fui, não comigo, pelo menos, mas assim,
você tem que saber muito resolver os problemas da melhor forma possível. Porque são normalmente três fases, 3 vertentes na obra. Ele tem o fornecedor, o profissional que vai cuidar daquele ponto e o cliente. Aí a gente sempre tenta nunca passar o problema pro cliente, né? Não deixar ele ver. Não porque assim, não quero que ele veja. Tô escondendo. É mais pra tipo, vamos resolver porque é entre a gente. Sim. Como que você consegue se controlar, assim? Ou tô errado? Porque eu sempre vejo você muito tranquila, assim. Deu um problemão? Deu. Mas calma. Solução. A gente quer solução. A gente não quer indicar, falar aquele, falar outro. A gente fez uma porta errada de um móvel. Não, vamos ver. Tá, onde que foi? Foi no projeto? Tá, então você traz outro. Mas vai ter custo. Não, mas calma, vamos resolver e tal. Você controla muito bem essa tua paciência com os outros. Eu tento. Tá? É? É bem treinada. Não, mas assim, que nem diz o Rodrigo, eu sou muito política. Primeira coisa, é que temos N situações, né? Um exemplo. Deu um problema. Qual a solução? Depois a gente vê se tem custo e quem não é culpado. Mas assim, teve uma falha, né? Então assim... Tem que ser justo, né? Justo, exatamente. Então eu sou extremamente justa, clara. E vou te falar, o WhatsApp também salva muita vida da gente. Imagina. Né? Então assim, por quê? Porque você conversou. Tá documentado. E aí... Eu vou te passar uma situação do nosso apartamento, tá? Que a gente fez recente. Então, assim... E acontece isso nos outros também. Que o nosso apartamento era para ser mais fácil. Por quê? Porque nós conhecemos os fornecedores. São todos fornecedores que já trabalharam... Ou trabalham há anos, ou trabalham, né, há tempo com a gente. Então, assim, uma situação... Eu fiz o projeto de iluminação. Fiz o projeto, cheguei lá, o eletricista executando, ele é super bacana, ele entende, então ele já sabe o meu projeto, ele sabe o que tem que fazer. Então, assim, aí cheguei na obra, tava o pessoal do ar-condicionado instalando, o pessoal da automação instalando, ele instalando, o pessoal dos móveis, o pessoal de mármore, todo mundo ao mesmo tempo, porque estava no acabamento, nos finalmente. E aí ele chegou, ele disse assim, Renata, vamos fazer aqui, mudar aqui, eu, Só que assim, loucura, né, naquela loucura, eu fui focada em ver um detalhe, ele me chamou pra tentar melhorar uma coisa, tá? Não, ele não estragou, ele tentou melhorar lá, porque no jeito que ele estava vendo, e olhe que ele executa exatamente o projeto. No jeito que ele estava vendo, ia ficar fora de centro lá. Falei, ok, tudo bem. Chegou a mesa ficou fora. Eu queria morrer. Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu. Falei, pra que você falou pra eu mudar? Não era pra mudar. Ele, você falou que sim. Eu falei, não, ok. Só que naquele momento eu não pensei. O projeto já estava pensado. Então, quando a gente faz o projeto, a gente já pensa em todos os detalhes. Tem um motivo ali. Tem um motivo. As medidas, a gente pega, se tem pilar, enfim, tudo tem um motivo de estar naquela medida. Porque a gente já pensou com mais calma no escritório. Pessoa focado, né? Só fazendo aquilo. Exatamente. Aí, ficou descentralizado um perfil. Daí eu falei, e agora? Falei, agora arranca e refaz. Mas já tá pintado. Falei, se vira. Se vira. Eu falei, se precisar, você vai pintar até o teto, né? Então, assim, aí tivemos que mexer nisso. Então, imagine em obra maior, né? Então, assim, tem que focar, respirar, vamos resolver. Depois o que vai acontecer, de quem vai ser o prejuízo, aí não a gente sei. sai no soco, tá tudo certo. Aí a gente entra pra dá porrada. Um tapa. Mas então, é muito detalhe, né? Que nesse muito. valor. Então você faz um projeto, você pensou em tudo. Se tem um tijolo no meio da parede do nada, calma, deve ter um motivo. E assim, a questão de surtar, né? Eu surto, assim. Eu dou minha surtada, mas assim, com razão. Eu sempre tenho razão. Sempre razão. Então, se eu ver você surtada, ferrou. Então, de surtar. Eu surto, sim. Só que com razão. E tem a questão, por exemplo, assim, estamos executando um projeto. E aí, deu errado alguma coisa lá, vem o fornecedor e diz, mas lá estava isso. Gente, tá em letra pequenininha.
Eu tô pensando do chão ao teto, cuidando dos fornecedores lá dentro, cuidando dos funcionários, executando uma obra de mais de 1.000 metros, né? Deu quase 5.000, 6.000 metros de execução. Então, assim, é muita coisa. Então, o mínimo que o fornecedor tem é ir lá e tentar ajudar e resolver, né? Ah, mas teve um custo. Sim, o custo é muito? Não, é, né? Alguma coisa assim, a gente consegue resolver, consegue colocar alguma coisa. E tem também os fornecedores que são muito bacanas, sabe? Que não, Renata, deu problema ali, vamos ver o que a gente pode resolver. Ah, custo, Renata, a gente vai diluindo aqui, vai fazendo alguma coisa, acerta, mas nunca o valor passar para o cliente. É que nunca é em 2 mãos, né? Sempre em 4, 6, 8, 10, porque aí gente. Se todo mundo se ajuda fica mais fácil, né? Exatamente. Então, assim, vou surtar sim, tá? Mas com razão. E assim, quando o fornecedor, principalmente, ou o funcionário, me tenta arrumar desculpa, não tem desculpa. Aconteceu errado por algum fator, então vamos resolver, né? Até teve uma reforma de um apartamento aqui perto do Couto Pereira. É o que vocês fizeram. E aí deu problema lá, nós tínhamos um aplicador de piso, o cara super bom também. Começou a aplicar, o Rodrigo passou lá, tava perfeitinho o piso. No outro dia, daí passamos cedo, à tarde fomos para as outras obras. No outro dia cedo, o Rodrigo me faz um vídeo louco que tava tudo... Tinha umas pontas lá, tava feio, tava horrível. Que nós não aceitamos. Então, assim, a gente passa antes pelo nosso crivo, a gente analisa e depois o cliente vai ver. E outro, o cliente nem tava visitando a obra, então ele não ia ver aquilo. Sim. Aí, só que por coincidência, a cliente passou naquele dia. Só que bom, porque daí o Rodrigo já mostrou, ele falou assim, olha, aqui tá com uma pontinha levantada, a gente vai pedir para tirar e resolver. Dela, mas se é embaixo do móvel... Ela ainda tentou arrumar a solução pra gente. Se é debaixo do móvel, pode deixar. Daí o Rodrigo, não, a gente não vai deixar assim. A gente vai arrancar. Só que só tinha 3 peças não colocadas. Aí o Rodrigo começou a procurar, começou a aparecer mais outras lá. Só que quando o cara foi tirar, ele pipiricou as 4 ao redor. Aí ele começou a piorar o serviço, começou a piorar. Daí o Rodrigo falou assim, olha, isso não é serviço seu. Tenho certeza que o cara começou a colocar, aconteceu algum probleminha, ou ele saiu da obra e deixou o ajudante. Porque não tem como. Se o cara é bom, ele não vai fazer aquilo que fez. Não, e consegue checar depois, né? Sim. Aí o Rodrigo falou assim, olha, senhor, o senhor não é seu trabalho. A gente conhece e não é. Não, mas ele até nem culpou o ajudante lá dele, mas não era trabalho dele. Aí tiramos tudo, compramos revestimento, tiramos todo aquele que tava, tiramos os resíduos e aplicamos novamente. Então, assim, sem nenhum custo pro cliente. O cliente não foi culpado, ele nos contratou. Imagine, né, se for começar assim daí. Não, então assim, a gente também tem que saber quem coloca e se tem ajudante, jamais ele pode fazer o trabalho que é de um pedreiro mesmo, né? De um azulejista. Então, ele não pode. É que senão você tá comprando uma coisa que não é também, né? Imagina, é a mesma coisa assim no posto de gasolina, pedir gasolina e colocar em álcool. Não... Você quer gasolina porque dá mais performance, é melhor pro carro, e daí você acaba recebendo outro produto, daí não... Não dá. Né? Então... E assim, é só tendo essa visão clínica que você comentou que você consegue enxergar isso, né? Sim. E acompanhando obra, tá? Porque quando não acompanha... E senão já era, né? Dependendo do período da obra, tem coisas que podem dar um transtorno tão grande para refazer, eu imagino, que... Sei lá, não tem como. Não tem como. E aí o estresse do cliente, óbvio, vai ter, né? E vai sobrar pra gente. Então, assim, o benefício também de contratar a construtora, nós, no caso, é o quê? Deu problema, se vira. O problema é seu. Eu contratei para isso, né? Claro, o cliente não fala isso. A não ser que seja muito no extremo que ele viu antes ou alguma coisa do gênero. Como você falou, tem coisa que não tem que passar para o cliente.
Mas se ele viu, ok, a gente vai achar a solução. Não precisa nem surtar. Pode achar que eu surto. Deixa que você surta lá pra frente. Deixa que a gente surta. Então, assim, pra ele é muito mais garantir confiança. Porque qualquer probleminha que acontecer de aplicação ou execução vai ser nossa responsabilidade, né? Então, a não ser, claro, quando o cliente muda, aí não tem segredo não também, né? Não. Então, tá muito claro de quem foi a responsabilidade, né? E o cliente acaba estando no direito, porque ele contratou o projeto, contratou a execução, ele quer tudo. Eu lembro de uma história que a gente entregou um empreendimento também de uma construtora, e o cliente a construtora fez a entrega para ele, a gente acompanhava, né, pelos produtos, e o cliente pegou uma trena e esticou ela um monte, assim, daí a gente ficou, né, esperando o que ele ia fazer. Ele foi passando em todo o piso para ver onde tinha desnível. Que loucura. E daí ele passou em todo o apartamento, acho que na área comum lá, o resto era madeira para dentro, mas em toda a parte social ele foi passando. Esse aqui tá um pouco levantado, pode refazer. Esse aqui também, pode refazer. Nós então, teve virou um jogo da velha com o chão lá, porque eles marcavam com um X assim. Nós teve um que ele jogava a moedinha dentro principalmente dos box, porque assim, cada cliente tem um ponto, né? Ele vai escolher um ponto que ele quer verificar. Então tem uns que tem uma X questão e cada um vai. E ele pegou uma moedinha e ele jogava no box. Sério? Pra ver pra onde que a moedinha se corria, né? Se tinha o caimento do ralo. Nossa, tem N clientes. Estratégias aí pra checar. Essa é boa. Porque o cliente, ele sempre cria muita expectativa, né? Sim. E não é só o produto final Claro, o produto final vai contar pra ele porque ele vai... imagine, você fechou um projeto, ele olha o apartamento, você fecha a porta e fala, você vai ver daqui 6 meses quando tiver tudo pronto. Não acontece isso, né? Ele dá um pulo aqui, um pulo ali. Então, a entrega é muito importante, mas o durante também é muito importante, né? Para relatar as coisas importantes, né? Porque eu imagino que durante a pandemia, vocês podem ter sofrido muito com aumento de preços, falta de produtos e tal. E tem que dar feedback pro cliente, né? Tem. Ele tá com uma expectativa, aí você fala, a gente fez isso, só que o preço duplicou, do nada. O que você vai querer fazer? Você vai querer mesmo? Quer esperar? Enfim. O bom que na pandemia a gente estava só finalizando algumas reformas, então deu tempo, né, de fazer aqueles lockdown que teve. Então a gente não estava com projetos dentro de condomínios, que daí é ruim, né? E não para a obra pela metade. E então a gente estava com externos, todos construção. Então, que não nos atrapalhou, só que teve essas altas, né? De materiais e tudo mais. Mas assim, o bom é que o cliente entendeu e não era só a questão da construção civil, tudo subiu, né? Então, ele entendeu e mandou continuar com as obras. Que bom. Mas a expectativa que ele tinha de um valor foi para outro, né? Então, e a questão nossa que a gente tem N formas de trabalhar, né? Então, ou a gente pega... mão de obra e material, tá? Que é mais difícil. O cliente prefere, a maioria, pegar a mão de obra separada e ele compra material, só que mesmo nos materiais a gente faz os orçamentos para ele. Então a gente orienta, claro, às vezes ele tem um fornecedor lá que tá mais barato, só que ele tem parâmetros de outros orçamentos que a gente passou. Então ele consegue brigar daí por valores. Pra né? ele não comprar o negócio errado. Sim, ou vai na primeira loja e comprar naquela. Então ele tem os orçamentos e ele vai negociar daí com quem quiser. Então a maioria acontece assim, a gente coloca a mão de obra e ele compra o material. Mas tem a facilidade também dele pegar o pacote com... Não quero me meter em nada. Tem. Então... maravilha. E em relação por exemplo, você que estava comentando de tocar a obra de outros profissionais, né? Porque cada um tem seu estilo, cada um gosta de uma forma diferente. E você comentou que, assim, nunca... Primeiro pela Renata, que a Renata nunca vai tentar roubar um cliente e até por ética de trabalho, né? Sim, então a empresa construtora ali, ela não vai de forma alguma tentar fazer isso. Em relação à execução desses projetos, é mais
você acha que é mais fácil tocar uma obra de outra pessoa ou mais fácil tocar uma obra que você mesmo projetou? Dá na mesma? Dá na mesma, assim. São estilos diferentes, claro, né? alguns profissionais que iniciam com a gente, eu tenho que entender ele primeiro, né? Então, eu tenho que saber trabalhar com ele. Então, a gente vai tentar se adequar para trabalhar com ele, né? Para respeitar tudo o que ele pediu, tudo que está no projeto e, claro, se atender ele da melhor forma possível, que ele vai ser nosso cliente, né? Porque o cliente dele, nós temos que fazer melhor ainda, porque é o nome dele e nosso nome. Então, tem uma coisa que eu sempre aprendi que é o quê? Zelar pelo nome. Então, jamais a gente quer tá no mercado para prejudicar alguém ou nos prejudicar, né? Porque o nome vai rolando. Sim. Né? O fulano fez tal coisa. A gente sabe que o mercado é assim, né? E as boatos rolam muito. Então, tem tal coisa que eu fiz que nunca vão saber. Eles vão saber. Né? Então, assim, é saber trabalhar com o profissional, daí entender ele e executar da melhor forma possível. Então, assim, nessa parte, que nem eu falei, a gente lê o projeto dele, é que a maioria que estão vindo são conhecidas, né? Então, são amigas ou são conhecidas, então, que a gente já sabe mais ou menos como que trabalha. Então, é só respeitar o que tá ali, exceto, claro, alguma exceção, alguma alteração de projeto, mas é feita uma reunião e é relatado. Então, a gente deixa muito, muito claro para eles, né? E depois eles vêm, claro, passando, ver se está sendo executado corretamente, se está bem feito. Se não está, a gente já faz os reparos. Então, assim, não é porque fez uma coisa que não está bem feita que vai ficar daquele jeito. Então, por quê? Nós temos um olhar, mas mesmo assim, o olhar do profissional, às vezes vai ser outro. Sim. Ele vai pegar um ponto lá que ele não gostou. Então, nós estamos lá para executar e para melhorar. E você acha que o teu olho clínico de designer de interiores facilita nessa análise de projeto? Porque tem coisa que provavelmente você olha e vai falar assim, putz, isso aqui não vai dar certo. Porque eu já fiz isso num projeto meu ou numa obra e deu muito pepino. Sim. Sei lá. E aí a gente comunica ao profissional. Então tem essa conversa. Já aconteceu. Ou de repente, já teve profissional que passou e não sabia como fazer tal coisa. Porque é muito delicado. Eu vejo como muito delicado, porque você pega um projeto de um profissional que teoricamente é um concorrente, assim, você poderia atender o cliente dele, e é difícil você dar uma opinião, que não é uma opinião, às vezes, né? Mas, imagina uma situação totalmente adversa, vai ter um ralo no meio da sala. Você fala, putz, não vai ficar em cima do pé, da cadeira vai ficar em cima ali. É difícil você passar isso com um tato de tipo, como construtora, aqui é a Renata construtora, tá? Eu tô passando pra você que esse ponto aqui talvez não fique ideal. É difícil passar isso pra frente quando é uma pessoa que você não conhece, provavelmente, né? Não é fácil, né? Porque aí eles podem entender, eu tenho que tomar maior cuidado, que podem entender que eu estou me metendo, mas de forma alguma. A gente está ali, que nem eu falei, para solucionar para o cliente, para o profissional. Então, assim, e essa questão de, esse cliente poderia ser meu, jamais. Os meus clientes vão ser meus. Então, assim, eles têm tanto cliente no mercado, né? Mas tanto cliente. Então, assim, eles têm empatia comigo. O teu, talvez ele não tenha, entendeu? Então, assim, cada profissional tem o seu cliente. Então, assim, esse negócio de tirar, talvez aconteça, tá? Talvez por preço, a gente vê alguns relatos de outros profissionais que, fechou com um fulano lá que ficou mais barato. Talvez aconteça, mas assim, eu acho que o cliente tá procurando preço só. Aí já não é o teu cliente. Não é o meu cliente. Então, assim, quando é um cliente que quer aquele perfil, aquele formato que você executa os projetos, porque a primeira coisa ele vai procurar nas redes sociais. Sim. Então, começa ali. E daí depois, nas conversas, vai de empatia. Tem N fatores para o cliente fechar com você. Então, se ele já está focado em fechar com você e ele só está orçando com outros por preço, ele vai procurar preço. Aí mesmo o teu projeto sendo lindo, maravilhoso, ele não vai fechar.
Ele quer preço, porque daí o teu preço é melhor, né? Então, tem é diferente, são diferentes. São clientes totalmente diferentes, né? Porque Totalmente. Tem cliente que busca preço, tem cliente que busca qualidade, tem cliente que busca estilo, tem cliente que busca empatia, é bem variado. Exatamente. Então, assim, questão da construtora, nós auxiliarmos os profissionais, pelo menos os que a gente atende, tá sendo muito bom. Por quê? Porque a gente auxilia eles, talvez nesse detalhezinho que não ficaria bom ou não daria certo de execução, a gente comunica o profissional e ele vai dizer se topa ou não aquela nossa sugestão, por já ter executado. Porque a gente já viu e executou muita coisa. Porque isso é uma mão na roda, né? Eu imagino que isso é uma mão na roda, porque você, às vezes, porque nem se falou, são detalhes, muitos detalhes. E todo mundo tá suscetível a deixar passar um detalhe, seja de um apartamento de 15 metros quadrados ou de uma mansão. Exatamente. Pode ter um detalhe que você não pensou, você esqueceu de colocar uma tomada atrás da TV, esquece. Né? Não adianta. E daí vim com esse toque e falar assim, talvez seja interessante ali, a gente notou que isso, porque daí não vai ter ligação disso com aquilo. Sim. É um plus, né? Até teve um profissional lá que passou e o cliente, ele não queria, até inclusive ralo, tá? Era um salão de festa. Chutei. Ele era um salão de festa, uma área gourmet que ele estava montando e ele não queria ralo. Então, não queria ralo no salão de festa, ele só queria na parte lá da cozinha, e no lavatório. E dentro que daí tinha dois banheiros masculino e feminino, e ele não queria dentro lá. Aí até a gente em reunião com a cliente, com a profissional, não com o cliente, né? A gente sugeriu do quê? Por que não o ralo? O ralo não é só para lavar e jogar água para lá. E se acontece alguma coisa? Se entope um vaso, uma pia, qualquer coisa, para onde essa água vai? Ela vai primeiro tomar conta de todo o ambiente, para daí achar e sair, da onde tá as portas, tudo. Então, assim, você acabou com o teu salão, se tem tapete, qualquer coisa lá... Já era. Então, assim, para ele achar 2 ralos só, num salão grande... Então, a gente, né, mostrou para ela, olha, seria bom sim colocar um ralo dentro de cada banheiro e, de repente, num outro ponto lá, no salão todo, mais um ralo. Nossa, eu jurava que ralo era só para lavar o banheiro. Não! Aprendizados. Não é só para lavagem, né? É situações assim que acontece. Pode entupir. Ou você viajar... Já teve uma situação, eu viajei. Nossa, isso me dá até uma agonia. A diarista, não faltou água no prédio e a diarista saiu, deixou os paninhos dobradinho no tanque, só que daí ficava uma frestinha da janela aberta por causa do aquecedor. E acho que aquele pano secou e caiu dentro do tanque. Voltou a água e a torneira ficou aberta. Caramba. Ainda bem que a pior situação do mundo aconteceu. Pior. Ainda bem que daí entraram, não conseguiram falar com a gente tava fora. E aí alagou tudo, eles abriram lá a porta da área de serviço, todo alagado o prédio, já descendo pela escada, pelo elevador, mega confusão. Então, assim, o ralo é pra isso. Então, assim... Tinha ralo lá, só que também não venceu, né? Tinha na lavanderia, num ponto diferente de onde estava escorrendo. Então, até ele chegar lá, não tinha a caída adequada. Então, tem N situações, né? Então, é para auxiliar. Então, assim, aconteceu um imprevisto, ele vai achar os caminhos. Nossa, né? Virei fã de ralo. Adorei, você gostou, Fer? Nossa, uma coisa. Imagine só, não é só aquele negocinho redondinho, bonitinho. Então, assim, tem algumas funções de algumas coisas. Tem algumas coisas, então, assim, que tem função. Não é só pra lavar banheiro. Não detalhe, não é um negócio bonitinho, não é um negócio que assim, eu vi na TV, deve ter que ter em casa, eu acho. E olha, eu vou te falar um problema que tem no nosso apartamento. Só que eu não posso mudar. O quê? Então, assim, eu tenho um banheiro social. Não é você, Rodrigo, fica tranquilo. Não. Nós temos o banheiro social. E aí o box, até eu troquei o box, daí o pessoal lá falou assim, Renata, só que dentro do box tem 2 ralos e fora não tem nenhum. Eu falei, eu vi. Só que eu não podia, se eu tirasse o ralo, um dos ralos pra fora, meu box ia ficar muito pequenininho, muito estreito.
Eu falei, fizeram assim, vou ter que deixar. Então eu tenho que rezar pra nunca acontecer nada. Mas eu comecei a gostar tanto de ralo agora que eu acho que eu teria 2 ralos. Só pra garantir. Porque o correto é um dentro e um fora, debaixo da pia, perto do vaso. Claro que ele não fica aparente, né? Porque ralo é feio. Sim. Tem esses ocultos hoje em dia, só que assim, pra apartamentos que já tem, a alteração dele é mais difícil. É civil, né? O negócio de quebrar. Então, assim, bagunça. às vezes vai pro apartamento de baixo. Então, ela é bem mais complicada. É que eu tenho medo de hidráulica, de qualquer coisa que é água, eu tomo banho certinho. Mas eu morro de medo de mexer com qualquer coisa de hidráulica, furar alguma coisa e sair vazando água pra tudo que é canto. A gente até falou com a Thaís, né, Fer? Que teve um problema com água, que vazou água. A maioria. Porque água é um negócio que você não resolve, não é assim, elétrica. Elétrica você desligou o disjuntor, teoricamente, beleza. Daí você vai caçando o problema e, claro, pode queimar equipamentos, mas hidráulica, você não consegue parar a água, é difícil. É difícil. Né? E essa parte, pode falar, pode falar. Não, até teve uma situação de uma cliente que a gente fez, não reforma. Eu só executei o interiores mesmo da casa dela. E aí tinha uma parede lá. Daí eu falei assim, tem o projeto de hidráulica? Não tem, não tinha nenhum projeto. Ai, que medo. Só que assim, você olhando a parede, não era pra passar nada de cano. Ou se passasse, passaria embaixo, porque tinha o lavabo dela, na parede de trás, e daí tinha a sacada do lado, que tinha uma pia. Teoricamente, era pra ser por baixo ou bem por cima. Então, no meio não era pra passar nada. E no meio tinha um cano. Era. No meio, assim, uma altura acima de aleatória. Aleatória, que não era pra passar. E o marceneiro fez os furos, no meio começou a vazar água, ela não sabia onde desligava, a gente não achava. Aí saímos pra fora do apartamento pra desligar o registro geral, né? Então, pensa o transtorno. Molhou o sofá dela, achar o cara que venha limpar, que venha secar. Um caos total. E não tem só como colocar uma massinha corrida ali. Aí teve que quebrar tudo, arrumar, consertar, né? Então, assim, o transtorno é grande. Já que a gente tá falando de perrengue, é que é um assunto que eu gosto muito, eu acho que o pessoal gosta bastante. Tem algum outro perrengue de obra, seja da Renata construtora ou da Renata? Nossa, tem vários. Se Isso que eu digo, acho que eu vou começar fazer uma série de perrengues. Então, assim, o que mais tem são esses perrenguinhos de obra. É por isso que é importante estar o profissional, a construtora, pra resolver isso, né? Porque se às vezes, imagine esse caso do piso, por exemplo. Se o cliente contratou por fora, por exemplo, ele vai ter que arcar. Às vezes ele nem vai ver, ele vai achar que é daquele jeito, sei lá, e vai deixar aquilo e... Putz, ou é se meio ele estranho. quiser trocar, ele vai ter que arcar. E outra, ainda tem, a gente ouve histórias que o azulejista lá, o pedreiro, enfim, que tá aplicando, ele some. Imagina, ele não tem como arcar o custo, né? Imagina comprar tudo o piso. E os pisos que os clientes estão comprando não são pequenos e baratos, né? Então, cada vez maiores. Então é bem difícil. E, nossa, perrengue é o que mais tem. A gente tem que correr pra achar a solução rápido, né? Tem algum engraçado aí que você lembra que vem na tua cabeça? Tem. Até ontem. Que perrengue engraçado depois, né? Depois. Na hora é desesperador. Nossa, desespero. Que daí não era com a gente. Nós fomos fazer um orçamento de um sobrado. E era só pra fazer a parte da garagem que ele queria fazer um espaço gourmet lá, melhorar a churrasqueira. Enfim, deixar um espaço agradável. Aí fomos lá, daí vimos que tinha uma infiltração, porque a garagem era subsolo, a gente ia arrumar, ok. Isso foi numa sexta que eu fui com o engenheiro na obra. No domingo, no sábado à noite, a cliente me ligou, Renata, está estourando tudo. Deu estourando o quê? Eu nem mexi nada, né? Meu Deus do nem céu. Nem deixei foguete. Já entrei em pânico. Eu falei, mas estourando o quê? Me manda foto, né? Ou faz um vídeo. Estourou todo o piso dela da sala. Ué? Aí, pois é, eu nem encostei nada, eu só fui fazer o orçamento. E aí começou a estourar tudo. O que aconteceu? Não deixaram a dilatação nas paredes, que tem que deixar.
E aí começou... No piso? No piso. Entre parede e piso, final. A gente sempre deixa ali uns 2 centímetros de dilatação. Pro piso trabalhar. Porque a casa trabalha. A casa, prédio, tudo, ele se movimenta. Eu digo que é casa viva, né? Até teve uma casa cor, casa viva, né? Ah, é verdade, é verdade. Então, assim, porque ela trabalha. É vento, é chuva, né? Então, é o terreno, é passando carros. Então, tudo ela mexe, ela trabalha, né? A gente não sente, claro, mas ela tem o seu trabalho. E ali o piso foi trabalhando, ele não tinha pra onde vazar. Ele começou a estourar tudo. Caramba! E aí, daí eu e o Rodrigo fomos um domingo lá. Então, assim, que era uma coisa que nós tínhamos tempo, teve que ser uma coisa emergencial. Rápido, né? Então, faz o orçamento correndo, o cliente fecha, a gente vai lá e começa a tirar. Os nossos funcionários, eles quebraram acho que 2 ou 3 peças. O restante saiu inteira. Caramba! Porque eles fazem aquele pontos. Sim. Só nos pontinhos. O que nós orientamos os nossos lá? É passar no chão e passar na peça. Então, ele é bem colado. Por quê? Porque depois, com o futuro, trabalhando... Você salta principalmente, começa a ver aquele toque mais oco. Por quê? Porque ele só colocou em alguns pontos. E quando você passa na massa, passa a massa toda a peça, você já não tem esse problema. É por isso que a Dona Maria, gastei só um saco de argamassa na casa inteira aqui no dia. O nosso dobra, né? Por quê? Porque é no piso e na peça. Só que a segurança pra nós é melhor. Pensa, uma peça só tá oca, se ter que trocar e é o carinha lá que me estraga as outras 4. Ferrou. Então, assim, e daí até numa outra obra que a gente tava, a cliente veio pedir por que a gente deixava aquelas frestas nas paredes. Eu falei, não, com o rodapé, ela esconde. E ela é pra isso, é pra não soltar, né? Então, nossa... eu até olhei aqui pra baixo só pra ver se não vai começar a voar taco aqui pra todo que é lado. Mas é interessante também. Isso é uma coisa que eu também não sabia. Não fazia a mínima ideia. E é super crítico, né? Porque, claro, eu conhecia que pontes, as estradas mesmo, eles deixam pra dilatação, né? Que passa carro, esquenta, enfim, ela... Não, mas a casa, prédio, tudo trabalha, tudo se movimenta, né? Caramba. Você tem esse vídeo aí? Do negócio estourando. Nossa, deve ser muito engraçado. Acho que eu devo ter, porque eu tenho tudo salvo, né? Então fica lá na minha nuvem. Porque imagina o desespero, do nada, né? Do nada. E daí no sábado à noite ligar, desesperada que tava estourando tudo, né? Imagina, deu até o Rodrigo assim, mas a gente nem mexeu. Eu falei, não. E daí eu até fiquei preocupada com eles, né? Eu falei, estourando o quê? Eu falei, sai da casa. Estourando o quê, né? Tá caindo. Tá caindo o teto. Mas não, aí foi o piso, só o piso, graças a Deus, né? E daí a gente acabou reformando o sobrado todo deles. Isso né? é uma coisa que tem que conferir, provavelmente vocês conferem na obra, se tá... Sim, porque, nossa, eu fiquei super preocupado agora. Imagine. Ralo o piso. Ralo o piso. São detalhezinhos que é no dia a dia mesmo que você vai pegando isso. Ou que aconteceu em alguma obra que você vai passar para o outro. Então, aquela questão que você falou assim, passar uma sugestão para o profissional. Sim, porque a gente já passou por isso, entendeu? Não, e você não quer entregar um negócio assim, tipo... eu sei que vai dar problema, eu vou ficar quieto, cada um com seus problemas, eu tô aqui para executar. Não. Essa é uma diferença às vezes, de uma pessoa que vai executar e... Não, eu executo fielmente o projeto. Não, mas às vezes tá errado, né? Às vezes não tá errado assim de você ser incompetente por fazer. Não, às vezes tá errado porque faltou um detalhe, faltou um... E isso que é bacana de quando você conhece ou se não conhece, ambos os lados ser muito profissional. Por quê? Porque eu tenho que ouvir, eu não estou criticando o projeto, jamais, né? Então, eu estou arrumando uma solução para você que pode dar problema no futuro. E vai dar pra gente também, porque assim, você executou, viu e não falou nada. Então, é preferível você falar, avisar, do que guardar e daí dar problema. Porque daí, o profissional. Não, mas eu contratei a construtora. Mas eu executei fielmente o projeto. Tá, mas se viu que estava errado, por que não avisou, né? Então, acho que é aí que fica uma coisa bacana. Isso viram a parceria, né? A parceria. Porque não é só cliente e executor ali, né? Você vai ter que analisar as coisas. Porque tem coisas que provavelmente você vê que não faz sentido nenhum. Às vezes, o cliente quer um negócio muito específico, que daí o profissional vai lá e coloca no projeto.
mas não é fácil de executar ou não é tão óbvio quanto aquilo, né? Ou no decorrer, por exemplo, da obra, os clientes mudam muitas coisas, né? Então, assim, quando é parte mais civil de quebra e arruma, então, assim, tem que pensar bem antes, porque imagine depois de tudo pintado, tudo, né, prontinho, querer mudar um ponto, alguma coisa, muda, tudo muda, né? Só que olha o transtorno, tanto pro profissional, tanto, né, pra gente, pro cliente, custo, tempo. Então, assim, era uma coisa para ser mais rápido, já tá demorando. Então, só que tendo essa parceria e essa visão que a gente está ali para ajudar, não para atrapalhar e não para prejudicar ninguém, porque é o nosso nome que vai estar lá. Então, e a gente zela muito, sabe? Não vou jogar você lá no Reclame Aqui, Curitiba. Não, Renata, você... de forma alguma. Talvez tenha, né? Porque a gente não vai agradar todo mundo, né? Não somos perfeitos. Mas, é que nem eu falei, a gente não entra pra prejudicar ninguém. Mas se for pra criticar, critica o embasamento, né? Não, o todo, né? Ou vou indicar você lá, faz lá com o Alexandre. O Alexandre me deu problema, a Renata é culpada. Gente, eu não indiquei ele pra prejudicar ninguém, né? Foi pra achar soluções que talvez outros não conseguiam. Foi só um exemplo, tá, pessoal? Não tem nada a ver. Não, o Alexandre só me arruma a solução. Tem algum outro perrengue legal que você lembra aí? Até no teu apartamento não teve nenhum perrengue que daí depois resolveu e tal? Porque essa questão da luminária... A da luminária, daí eu tenho do ralo, né? Que eu não tenho o que fazer, a não ser quando for trocar o piso. Que eu falei pra você, né? Que é um negócio que a gente não mexeu. Sim. Foi piso. E não... Que por enquanto tá de boa. Já tá de boa, Ou obras, não precisa ser teu apartamento, mas alguma obra que aconteceu, algum perrengue diferenciado. Porque normalmente os perrengues são fora, um negócio nada a ver, fora do comum, né? Tipo, estourar o piso. Nossa, nunca mais, acho que talvez você nunca mais veja isso. Tem um que a gente tá, do prédio comercial ali, a gente tá colocando piso elevado, né? Então, a gente nunca tinha posto piso elevado, que a maioria são residenciais, né? E esse é o primeiro prédio comercial que a gente tá fazendo. Então, o cara foi colocar lá o piso elevado com as guias lá, com os pedestal. E aí ele alinhou, ele começou a colocar e aquilo foi entortando. E as peças são a mesma medida, então elas são, né, certinhas, quadradinhas. Daí chegou o Rodrigo lá, deu o Rodrigo não. E bate nível aqui, bate lá e não sei o quê. O cara tava colocando torto. E ele dizendo que o prédio tava torto, tá? O prédio tava torto. Imagina, o prédio ele sobe no prumo, né? Então tem a fundação certinha e eles vão tudo com o nível já colocando, né? Então tudo certinho, tudo alinhado. E aí, de repente, um andar ok, 2 andar ok, outro andar você começa... Então você olha e se diz, mas espera aí, se um andar deu certo, por que o outro não deu? As paredes são exatamente alinhadas, né? E ficou... uma diferença grande. Mas deu pra resolver? Deu. Não, foi as peças que estavam fora da... Não era peça torta, que ela tava um pouquinho torta, assim. Desnivelada. Desnivelou um pouquinho na hora da fabricação. Total. Só no terceiro, pra ver. Só no terceiro. Não, mas são coisinhas assim, são perrengues que tem todo dia, toda obra. Então, assim, você fala uma coisa, você vira as costas, tá acontecendo outra... Então, é o dito telefone sem fio em obra, né? E vai acontecer sempre. Não tem como... Não. E quando a gente fecha com o cliente, a gente já diz, não tem obra perfeita. No final, ela fica. Mas a obra em si, o andar da obra, ela sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai ter um imprevisto, sempre vai ter alguma coisinha que você vai ter que ajustar. Mas assim, são tudo coisas que fica pra gente. Algumas coisas o cliente percebe e vê, mas a gente tá ali pra arrumar. Então, assim, sempre vai ter. Porque o perrengue de obra pro profissional é diferente da potência dele pro cliente, né? Porque o cliente, às vezes, ele vê, ele fica desesperado, né? Provavelmente. Às vezes com razão, no sentido de, tipo... Putz, fiz um móvel e eu pedi preto, veio branco. Meu Deus do céu, já vem... Nossa, total. Mas assim, são coisas que primeiro, a gente tem que entender que o cliente não entende. Se ele te contratou, é porque ele não quer... Porque ele não é o profissional. Exatamente, a área dele é outra.
Então, assim, mesmo quando o profissional nos contrata, então tem que saber que tem os perrengues. Tem que saber que a gente vai ter que alinhar, ajustar, organizar ou trocar um profissional de uma obra para outra. Então, a gente tem que remanejar eles. Então, vai ter sempre. No final, dá tudo certo. Fica como o cliente gosta, sabe? Então, assim, por quê? Porque você teve esse ajuste no meio da obra. O cliente até fala, nossa, mas foi tão fácil, né? Devia ter pagado menos. Foi tão rápido, foi tão rápido, nossa. Eu não vi nada acontecendo. Eu não vi nada. É que nem quando acho que pedem pra design de arquiteto, é só um desenho, né? Só um detalhe. Quantos anos você levou pra aprender a fazer aquele desenho, né? É só um... Então, e obra. Nossa, mas é tão caro pra fazer um banheiro. É que nem a gente falou. Então, assim, é demolir aquele banheiro e construir ele de novo. É diferente você pegar no bruto e fazer ele. Né? Você já faz ele do jeito certo. Você já faz do jeito certo. Agora, ter que refazer, pegar a tubulação antiga, né? Você tem que mexer em outras partes da casa, né? Às vezes em outras partes, Então, é muito difícil. Ou se é apartamento, mexer no apartamento de baixo, no de cima. Então, assim, são perrengues. Show de bola. Sabia que a gente já conversou mais de 1 hora? Ai, não parece, né? Sério? Mas é bom conversar. É bom. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que ficou bem legal a nossa conversa aqui. É muito interessante saber o que você faz exatamente. Porque eu conheço a Renata, mas eu não conheço exatamente o que a Renata faz dentro. Eu não sabia que a Renata surtava, agora a gente já sabe. Acho que quem não surta, né? Quem não surta. Pior que eu não conheço ninguém que não surta. Você então, já surtou, minha lista... Hã? Você já surtou também, né? Acho que eu surtei 15 minutos atrás. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado por ter vindo aqui prestigiar a gente. E Imagina. É isso aí. Obrigada a vocês pelo convite. Então já tá virando clichê, né? Meu primeiro podcast. Nota 10, Renata. Nota 10, aí, viu? E é isso aí. Vocês acompanhem a gente nas redes sociais. De novo vai aparecer aqui as redes sociais da Renata, da construtora também, porque não esqueçam que são 2 Renatas, tá? As 2 estão aqui com a gente, que é a Renata do Interiores e a Renata da construtora, que os surtos podem ser diferentes, o tratamento com o cliente sempre vai ser do bom e do melhor, independente de onde ela estiver. E é isso aí. Então a gente se vê nas redes sociais. Ok, obrigada.